A paz, amados, louvado e engrandecido seja o nosso Deus, amém? Livro de Esther, capítulo 2, versos 4 ao 7. Glória a Deus por isso, porque Ele é maravilhoso, é eterno e conhece o nosso coração, amém? Louvado e engrandecido seja Deus. E a moça que perecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. E isso pareceu bem aos olhos do rei. E assim fez. Havia então um homem judeu da fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis e homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara a Radassa, que é Esté, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe. Era jovem, bela, corrigindo aqui, e formosa. Morrendo seu pai e a sua mãe, Mardoqueu a tomara por filha. Glória a Deus, né? Amados, quebrar a maldição da nossa origem, aqui no caso Mardoqueu, né? É entender que a Babilônia, ela quer tirar a sua identidade, né? A Babilônia são o quê? São as pessoas ruins, né? São os descendentes de Amã. E o nome Mordecai ele é derivado de Marduk, deus dos babilônicos. Então, o diabo ele quer te desqualificar com um legado derrotista, né? Ele quer que as pessoas te julguem, né? Primeiro o que ele faz? Ele cega as pessoas para as pessoas só verem o lado ruim que você tem, né? E depois, o que ele faz? Ele começa a desqualificar, né? Com um legado derrotista. Então, Quis era o pai de Saul. Saul foi o quê? Foi uma grande decepção para Deus. Há uma legalidade que ela precisa ser quebrada, né? E uma das principais situações aqui é a rebeldia. Pessoas que vivem rebeldes com Deus, pessoas que não agradam a Deus, né? Não adianta eu estar com um pé na igreja e outro no mundo. Isso não agrada a Deus. Isso é uma brecha, né? E nós precisamos compreender que isso não é bom para o futuro, né? Então Saul, ele não exterminou Agag. Samuel o fez, né? O pequenino, né? Então chegou a hora de um benjamita dar o fim a essa maldição e liquidar liquidar, né, aquela descendência de Agag, que era o mal que estava em Amã. Então, como Mordecai, você precisa o quê? Saber quem você é. Eu sei quem eu sou, né? A nova criatura. Eu sou ungida para fazer uma revolução. Eu preciso fazer uma revolução, né? Eu não sou perfeita, eu tenho os meus defeitos, mas eu preciso fazer uma revolução. Aonde eu tocar a planta dos meus pés, eu preciso ser diferente. Ah, porque fulano, as pessoas, elas não vê o lado bom que você tem, elas vê só o lado ruim que você tem, né? Elas captam, elas te observam, a tua aparência e começam a pegar o lado ruim que você tem. E ali, o que elas fazem? Elas querem te descaracterizar para te desmoronar, né, emocionalmente, e ali tentar fazer um ninho para que Satanás possa entrar, né? Existem pessoas que elas são ruins de natureza, outras já são outras já são dão brecha e Satanás começa a operar. Então, livro de Juízes, capítulo 6, 26, naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence ao teu pai. Ao saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é o teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Nós entendemos aqui, nessa palavra, que Gedeão tinha uma identidade de derrotado.
É o próprio nome. Então, se a gente analisar, ele tinha uma identidade derrotada e covarde. 7 anos de miséria, fruto da idolatria do seu pai, que era um dos instrumentos de Satanás. Deus chamou Gideão para quê? Para uma nova identidade, para que ele pudesse quebrar ali o elo com a tradição demoníaca, né? Com aquilo que Deus abomina. E, amados, ter consciência do nosso chamado é você não ter saudade do mundo, sabe? Eu já fui do mundo. Eu já fui do mundo. Ontem eu estava conversando isso com a minha bispa. Eu já fui do mundo. Eu já pertencia ao mundo. Eu, eu, eu sentia saudade de sair com as amigas. Eu sentia saudade de... Eu bebia, mas eu não bebia cerveja não, tá? Eu bebia bebida quente mesmo. Eu vou falando aqui porque é importante. Eu não sei por que Deus está mandando eu falar isso. E eu sentia saudade. Eu sentia vontade de sair com as amigas. Eu nunca fui de barrazinho. Eu nunca fui de pagodinho. Mas eu fui uma pessoa muito seletiva com as minhas amizades. Graças a Deus, as minhas amizades, até hoje eu tenho amigos, amigos de verdade, pessoas que passaram pela minha vida instantaneamente, não são amigos. São pessoas que Deus, por algum motivo, quisesse que eu fizesse algo, ou pessoas, né, para realmente... Deus faz isso conosco. Ele nos mostra no primeiro instante com quem devemos andar ou não, né? Faz parte da nossa caminhada. Porque os frutos que nós colhemos, que nós plantamos, as sementes que nós plantamos, tem que ser boa, né? Tem que ser boa e arraigada com muita fé. Então, por onde nós passamos, independentemente do que as pessoas possam pensar de nós, porque sempre vai haver um julgamento, sempre vai haver um defeito que se destaca em você, que a pessoa vai te julgar, né? Mas Deus é que te honra. Foi Deus que te escolheu, né? Então não tem como eu transferir a minha essência para outra pessoa, né? E as pessoas elas invejam muito o que você tem dentro de você, para que elas invejam muito. E eu vou falar uma coisa para vocês: não existe coisa pior do que a boca do ser humano para amaldiçoar outro. Não existe coisa pior. É pior do que macumbaria, feitiçaria, né? E voltando aqui ao assunto, como ter consciência, a consciência do chamado. É não sentir falta. Não adianta eu estar na igreja e no outro dia eu estar dentro de um bar. Não adianta eu estar na igreja e no outro dia eu estar com um copinho de cachaça. Amados, eu vou dizer uma coisa séria para vocês. Eu brinco, eu falo, eu sou muito, desculpa aí o linguajar, eu sou muito rasgada. Eu falo mesmo porque eu não tenho nada para esconder, gente. Eu sou uma pessoa muito aberta com as minhas coisas. Mas eu vou falar para vocês uma coisa. Quando eu era do mundo, eu não era fácil. Eu não era fácil. Eu não fui uma pessoa que vivia orgias. Eu não fui uma pessoa que fumou droga. Eu não fui uma pessoa que... Eu não fui tipo, danada. Mas eu fui rebelde com Deus. Por que eu fui rebelde com Deus? Porque eu estava aqui na igreja, no outro dia eu estava o quê? Eu tinha aquela famosa inconsciência, né? Mas era uma inconsciência inocente, porque eu não conhecia Jesus. Eu não sabia o que eu podia e o que eu não podia, porque eu não permitia que o Espírito Santo habitasse dentro de mim. As coisas sensíveis que eu sentia eram o começo de uma nova era que o Senhor estava já começando na minha vida. Mas eu não entendia quem era Jesus. Eu não sabia como buscar a Deus, né? E que era muito engraçado. Eu saía, ia para casa das minhas amigas e tudo, e às vezes dormia lá. E aí no outro dia cedinho eu estava na igreja. Deus é amor. E tinha um pastor lá chamado Isabel, que ele falava assim: eu dei trabalho para esse pastor, hoje ele está na glória. Era um dos pastores mais respeitados da Deus é Amor daqui de Brasília. Gente, era incrível. Ele e a esposa, era como se ele me conhecesse de dentro para fora. Ele sabia todos os meus defeitos e qualidades.
E não foi fácil assim para mim, realmente, ter essa mente consciente, hoje tá feliz com Cristo. Irmãos, eu não tenho saudade do mundo. Eu não tenho saudade das coisas que o mundo me deu. Eu tenho saudade do que Deus ainda não me entregou materialmente. Eu tenho saudade de viver as promessas do Senhor. Eu tenho saudade da glória que um dia eu fui até o céu. Eu estava na UTI e naquelas horas que eu fiquei na UTI, na minha primeira e na minha segunda gravidez, eu estive na UTI. Eu tive experiência com Deus, a qual eu jamais eu posso dizer que é comparável a esse mundo. Eu quis continuar com Deus e Deus falou: não, você vai voltar porque é necessário. Porque eu tenho promessa na tua história. Eu tenho uma promessa na tua vida. Então eu voltei com meu primeiro filho, que hoje está com 27 anos, e tenho o segundo filho, né? Que também eu tive uma experiência parecida. Então, quando a gente tem consciência do nosso chamado, a gente não sente falta. A gente não sente falta do mundo, né? O nosso chamado é maior do que a nossa própria vida. Mordecai, ele formou sucessor, né? Com consciência do chamado dele. Né? 2 Samuel 6,20 fala: voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu para encontrar-se com ele. E lhe disse que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos dos seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse Davi: ainda mais desprezível me humilharei aos meus olhos, quanto às servas a quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Amados, Deus deu a Mical a condição de ser a grande esposa de Davi. Amados, quem conhece a história de Davi sabe. Amados, Mical, ela teve uma grande oportunidade, mas ela não entendeu o chamado dela. Você sabe que tem pessoas que olham para mim e falam assim: nossa, você não vai querer casar nunca, você seleciona muito. Amados, não é. A questão não é eu selecionar, é o que Deus tem para mim, é o que Deus quer para mim. Eu não posso somente olhar com os meus olhos carnais e dizer: tá bom. Não é assim, não é dessa forma. Vocês sabem que muitas vezes as mulheres que ficam muito tempo sozinhas, elas são mais exigentes. Elas criam um amor próprio. É muito bom a gente se amar. Gente, quando a gente se ama, a gente não quer qualquer um do nosso lado, não. Eu vou ser bem sincera com vocês. A gente aprende a ser mais seletiva. A gente aprende a se amar mais. A gente aprende a pisar melhor, até no chão, amados. Queridos, Deus nos escolheu para sermos rainhas e não para sermos qualquer coisa. Não, Deus não tem. Olha, eu tô com algumas situações dentro da psicologia. Ela me instrui a dizer que pessoas aqui estão sofrendo relacionamentos abusivos. Pessoas estão sofrendo coisas que não eram para estar sofrendo, gente. Meu Deus, tenha consciência do seu chamado. Mardoqueu, ele veio para quebrar a maldição de Quis, que era o pai de Saul. Quantas vezes nós vamos para a igreja, nós não entendemos nem o que o pastor está falando lá em cima do púlpito. Porque nós estamos cegos. Não adianta eu estar com um pé na igreja e outro pé no mundo. Não adianta. Deus cobra. Queridos, Deus cobra. Cobra alto.
Olha, eu vou dizer para vocês. O preço da minha rebeldia. E todos os dias eu ficava um pé na igreja, um pé no mundo. Um pé na igreja, um pé no mundo. Aí eu chegava na igreja, aí o pastor Isabel falava assim, minha filha, ele sabia do meu coração. Ele conhecia porque Deus havia mostrado para ele. Pessoas próximas de mim, pessoas que realmente me querem bem, que tem um vínculo comigo de amizade, conhece meu coração. Sabe que não tem, gente, eu não tenho maldade, assim. Eu não tenho assim, tipo, maldade. E às vezes, por inocência, a gente age com algumas situações por inocência, por acreditar que o outrem tem o mesmo respeito por você, mas não tem. Então a gente acaba aprendendo, não é se vingando, mas entregando na mão de Deus. Deus não é filho do homem para que minta. E aí, quando foi um dia que eu tive uma experiência com Deus, o Senhor falou para mim, falou assim, filha, acabou, chega. Hoje, a partir de hoje, tu não sentirás mais saudade do teu passado, né? Do mundo. Mas tu irás sentir a alegria da minha presença. Até então, gente, porque você vai para a igreja, você busca, ouve a palavra. Então, muitas vezes, por tantas frustrações que a gente viveu lá fora, a gente não permite que o Espírito Santo habite dentro de nós. E eu não conhecia essa parte. Eu era leiga, era inocente. Hoje o Senhor Jesus abriu os meus olhos diante de tanta coisa que eu vivi. Se eu for contar aqui o que eu já passei. Gente, muitas são as vezes que nós nos desfalecemos por não conhecer a palavra, por não saber qual é o chamado que o Senhor tem em nossas vidas. Para eu responder o meu chamado, demorou muito. Para eu entender o meu chamado, demorou muito. Mas o Senhor me fez olhar o meu chamado não como quatro paredes, não como uma pessoa que tem que ministrar dentro da concerto, uma pregação dura. Não! Se for necessário, se o Espírito Santo me falar para ministrar duro, eu vou ministrar. Mas eu quero deixar claro aqui, não adianta. Deus, quando ele pega a gente de jeito, ele pega. E quando ele fala assim, eu vou te pegar, amados, corra. Corra, mas por os braços de Deus. Não corra para longe dele não, porque é pior. Então Deus, em nenhum momento da minha vida, Deus me tratou, colocou a mão sobre mim me castigando. Em nenhum momento da minha vida que eu lembre, não. Eu já passei por duras e árduas situações que o Senhor me ensinou, mas em nenhum momento de castigo. Vocês sabem por quê? Porque na mesma hora o Espírito Santo fala comigo. Se eu errar, o Senhor fala comigo. Uma vez eu me frustrei com uma amizade e o Senhor falou assim, vai lá e pede perdão para ela. Eu digo, eu? Mas ela que errou. Como é que eu vou pedir perdão? Se a pessoa que pisou no meu calo, se a pessoa que fez isso, eu que vou pedir perdão? Eu não. Mas, amados, não é a gente que erra que tem que pedir, não. É a outra pessoa que tem que pedir. E a gente fala assim, meu Deus, a pior vergonha do mundo é a pessoa que não errou contigo pedir perdão para outra pessoa, né? Aí eu falei, Senhor, é isso mesmo? Isso eu tô falando de casos, tá? Há casos que o perdão ele tem que haver no lar, você com Deus, e há casos que você tem que pedir perdão para a pessoa. Então eu me decepcionei muito com essa pessoa, sabe, gente? E aí eu fui na casa dela. Eu cheguei na casa dela, ela tava muito doente. E aí eu falei, oi fulana, tudo bem? Como é que você tá? Ela não mal me recebeu, fechou a cara e tava muito triste. Aí quando eu pedi perdão pra ela, irmão, isso foi como se eu tivesse tirado assim a máscara de Satanás. Aquela moça olhou pra mim, os olhos dela encheu de lágrima. Ela falou assim, como eu sinto saudade, como eu sinto falta. É engraçado isso, né? Quando Deus, você convive com a pessoa, você não valoriza
Aí quando você perde, você deixa o seu... Quando aquela pessoa te perde, você deixa o seu legado, o Espírito Santo começa a mostrar o vazio que ela deixou, né? E isso é impressionante. É quando Deus tem projeto, tem aliança. Mas infelizmente o ser humano é falho. E aí, depois daquele dia, a gente sempre conversa. A gente conversa até hoje. Mas é uma conversa simples. Oi, oi, como é que você tá? Tchau, tchau. Então Deus, ele não permite que pessoas que não são dele convivem com você. Olha, isso é muito sério, gente. Deus, assim, ele me selecionou, eu não sou melhor que ninguém, mas eu já me frustrei muito, muito, muito. Não, assim, eu não procuro levar isso para a vida, mas eu só vejo e me calo e me afasto. Para mim aquilo ali acabou. Não é mais a mesma coisa. Eu só me calo. Eu não participo mais da mesa dos escarnecedores, porque eu não tinha consciência que aquilo era um escarnecedor, né? Se eu falo mal do outro, eu vou falar mal de você também. Coloca uma coisa na sua cabeça. Se eu falo mal do outro, eu vou falar mal de você. Então, Deus, ele nos ensina fielmente, e todas as frustrações que eu vivi, eu sou grata a Deus, porque Deus me ensinou, através delas, que Ele é fiel na minha vida. Olha, gente, eu tô tão feliz, tão feliz, tão feliz, se eu pudesse saltear, assim, porque Ele é fiel. É. E cada situação que nós vivemos, nós temos que aprender. Quando a gente vê aqui, e quando Davi, ele abençoa a sua casa, né? Abençoa a sua esposa. Mas Deus deu a Mical a condição de ser aquela mulher grande. Quantas vezes Deus nos dá essa condição de ser grande? Mas aí nós não entendemos o chamado. Nós não entendemos o privilégio da autoridade. Nós não entendemos o que era o tempo de celebrar. Nós não entendemos qual é o tempo de celebrar e nem o tempo de chorar. Então o espírito de Saul estava naquela moça, Mical, né? O espírito de Saul estava sobre ela. Quantas pessoas vivem assim? Estão na igreja, são da igreja, cantam bem, falam bem, mas não tem o Espírito Santo de Deus. Simplesmente não tem o Espírito Santo de Deus. Falam em línguas abençoadas, mas não tem o Espírito Santo de Deus. Porque estão debaixo de quê? De um espírito da sua descendência. Gente, isso é muito sério. Eu estava falando com Deus ontem sobre isso. Aí Deus me falava muito sobre quebra de maldição. Até enviei uns links para vocês a respeito disso. Olha, a importância de você viver debaixo da bênção do Senhor é muito forte. Porque Deus, ele não permite ser descaracterizado o nosso caráter. Até o momento que nós não permitimos. Quando nós permitimos, é você o quê? Esse mau caráter, né? Então Deus, ele é fiel. Deus é fiel. Podem falar, podem comentar, podem falar à vontade, mas quem te julga é Deus. E o Espírito Santo, amados, o Espírito Santo, ele tem uma força tão forte dentro de mim, que eu não sei explicar para vocês. Não sei. Eu não sei explicar. É uma coisa inexplicável. É uma experiência espiritual que eu tenho com Deus. Então, o espírito de Saul estava naquela mulher, Mical. Então, ela não tinha prazer nas coisas de Deus. Sabe? Quando as coisas de Deus, quando você olha, ai, que lindo. Aquele momento, você escuta hino, você vai para a igreja. Mas você tem saudade do mundo. Amados, Deus não tem prazer em abençoar. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Coloca isso na sua cabeça. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Deus não vai deixar de te amar por você estar no mundo. Mas Deus odeia o pecado. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Deus sabe separar as coisas. Você é que confunde. Então Deus tem a sua forma de trabalhar. Amados, a Mical ficou estéril. Estéril era a marca
Era a marca de quem não aceita o chamado. Aquilo ali era uma marca. Ser instrumento de Deus. Ser instrumento de Deus é você entender o seu chamado. Ah, não adianta eu estar em quatro paredes pregando, 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 se eu não entender o meu chamado. Se eu não amar a Deus sobre todas as coisas. Fulano é assim, assim. Deixa o fulano ser. Deixa ele ser, deixa ela ser, eu não sei. Por que Deus está falando isso no meu coração? Hoje pela manhã cedo, o Espírito Santo falava comigo. Ei, acorda. Ei, assim. Ei. Gente, o Espírito Santo também me exorta. Quando eu faço uma coisa que não é do agrado de Deus, às vezes com os meus filhos, porque a maioria das vezes é com os meus filhos, por eu falar alguma coisa com o meu menor, que ele é muito sensível, Deus me exorta. Deus fala comigo. Ei, não é assim, é assim. Eu sofro muito. Deus, ele tem a forma dele trabalhar em nós. É impressionante. Olha, essa semana passada foi uma semana para mim de muito estresse. Eu trabalho em um local onde suga muito o meu mental. E fui um psicanalista, é um casal, né, evangélico, e aquele casal me falou que o meu cérebro ele estava muito cansado e que aquilo estava refletindo sobre o meu corpo. Gente, é verdade. Então, qualquer coisinha, eu tava de um jeito que eu tava ao meu extremo, assim, ao meu extremo mesmo. Eu tava coçando a cabeça, a minha cabeça coçava, o corpo inteiro coçava, né? Isso tem exatamente 15 dias. Primeiro minha imunidade baixou. Eu tava tomando um chás, eu e uma colega de trabalho. Tava tomando um chás e a minha imunidade foi lá embaixo. Porque havia ali um conteúdo naquele chá, um conservante, um tipo de conservante que deixa a imunidade baixa e que dá uma certa dor de estômago. Porque devido ao tempo de ficar muito tempo sentada, provavelmente ali eu estava sofrendo problemas de inchaço nas pernas. E as pernas pesavam muito ao levantar, ao andar, muito, muito, muito. Chegava em casa, não tinha forças para nada. Então, cada um tem uma estrutura, né? Eu conheço a minha estrutura. Então eu estava de um jeito que eu falei, Senhor, a minha imunidade baixou, gente. Eu pensei que eu estava com Covid. Eu fui de imediato fazer um teste, deu negativo. Mas, graças a Deus. Mas ali, eu estava falando com Deus, eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Minha imunidade baixando, o corpo inteiro tendo uma reação, né? Isso tem 15 dias. Aí, e o meu cérebro, ele tava tão tão cansado que eu não tinha mais forças para nada, né? Então, entender o nosso chamado, amados, não é só ficar dentro da igreja, não. Ter consciência do nosso chamado é fazer a obra onde Deus quer, sabe? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu namorei um pai de santo que ele pegava a filha de santo dele e a mãe de santo, quando eu era do mundo, tá, gente? Deixando claro. E com o passar do tempo, esse homem passou a gostar da Bíblia. E eu estava no mundo. Era tanto que ele passou a gostar da Bíblia. Hoje ele é um grande pastor. E a mãe de santo dele hoje é uma missionária, que foi mãe de santo, né? É uma missionária. Então, o que eu quero dizer para vocês isso, hoje para vocês? Entender o chamado, ter consciência do chamado, é conhecer a Deus. Antigamente, eu estava vendo uma pregação de um pastor, que eu amo muito, muito as ministrações dele. E ele falava que antigamente, né, anos atrás, para você aceitar Jesus, existia toda uma estrutura. Você conhecia Jesus, você passava para passar pelo batismo, você fazia um retiro para você. Então era toda uma estrutura a que você criava. Hoje não. Hoje você aceita Jesus, no outro dia você batiza. Qual é a consciência que a pessoa vai ter no chamado dela com isso? Não adianta eu fazer um apelo e aí a pessoa aceitar Jesus e deixar aquela vida ali. Só daquele jeito. Não adianta eu aceitar Jesus
ir para a igreja um dia, dois, e não querer mais saber de Deus. Não adianta eu aceitar Jesus. Que tipo de Jesus é esse que eu estou aceitando? Que as coisas, que é mais importante as coisas materiais do que as espirituais. Que tipo de situação é essa que eu quero para minha vida, né? Então, Deus está nos ensinando aqui a quebrar o espírito de quis. Porque Mical, ela tinha o espírito do pai. Amados, a descendência. Olha, as coisas hereditárias que são colocadas em nossas vidas, elas precisam ser quebradas. Você precisa fazer uma oração de quebra de maldição pelo menos uma vez na semana. Jejuar pelo menos uma vez na semana em prol da tua vida, né? Então, o que nos ensina essa palavra aqui é que o espírito de Saul, né, estava naquela moça. Mas a maturidade de quebrar o ciclo de maldição, né? Aqui em 1 Samuel 14:43, disse então Saul a Jonatas: declara-me o que fizeste. E Jonatas lhe disse: tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis-me aqui, estou pronto para morrer. Então disse Saul: Deus me faça o que bem aprouver. É certo que morrerás, Jonatas. Então, há poder nas palavras para o mal e para o bem. Foi o que a gente falou lá atrás, né? Então, até eu não sentir saudades do mundo, foi o quê? Foi um completo encontro com Deus que eu tive. Eu preciso ter um encontro com Deus. Se eu não conheço as coisas de Deus, eu preciso aprender quem é Deus. Deus nos deixou um manual. Deus nos deixou um testamento, né? É tanto que o nome tem Novo e Velho Testamento, né? Das suas promessas que estão sobre elas, para que nós possamos nos aprender a tomar posse delas. E não é fácil não, viu? Não é fácil tomar posse daquilo que Deus tem para mim e para você. A gente tem que aprender. Hoje a gente está falando sobre Bíblia. Hoje nós vamos deletar sobre essa palavra que o Senhor está colocando sobre a minha boca. E eu creio que assim como você também está tomando posse, eu já tomei. Porque a palavra vem primeiro para mim, depois que vai para vocês. Amém? Glória a Deus. Louvado e agradecido o nome do Senhor. Continuando aqui. Amados, há poder nas palavras para o mal ou para o bem. Nós vemos Saul determinando o fim do seu filho, que morreu em batalha com ele. Em 1 Samuel 31. Da mesma forma, a pendência de Saul em 1 Samuel 15, de não exterminar toda a família de Agag, produziu ali o quê? Uma sentença de morte que estava sobre os judeus na geração de Mordecai. Mas o benjamita, ele continuou firmemente, ele se posicionou para quebrar essa maldição. Deus, levanta eu e você nessa manhã para quebrar essa maldição. Quebrar essas... Sabe, tem pessoas aqui que estão sofrendo na sua área sentimental há anos e não sabe por que não sai do mesmo lugar. Não dá certo com a pessoa. Vai lá e não dá certo. Amados, eu achava que na minha vida tinha uma maldição. Eu falava, Senhor, o que está acontecendo? Isso assim, assim. Porque chegava uma pessoa e tal. O Senhor falava... Aí, até eu entender o processo, né? Deus foi explicando para mim por que era e como era. Entender o processo é você aprender a tomar posse do que é para você e do que não é. É você entender o tempo. Quando nós quebramos toda a legalidade do destruidor, em nome de Jesus, a palavra de Mordecai para Esté salvou o povo. Há uma palavra neste áudio, né, que eu vou chamar de altar de salvação e libertação para você. Como Paulo, o outro benjamita é um homem apostólico, né? Você vai ter identidade daquele que é vitorioso em todas as áreas. Saulo, homenagem a Saul, né? Deus trocou o nome, porque a sua nova identidade era daquele que faria toda a vontade de Deus, como Davi. Paulo pequeno, que derrotaria gigantes por onde quer que ia. Rabachorrecantele manaias. Roconogossoroconogologosoroconorrosorrecantele narras. Deus não tem, amados,
qualquer coisa para nós. Deus nos tornou capaz de vencer. Amados, Deus está falando para mim e para você. Sabe o que significa Esther? Significa murta. Era uma planta que teve o nome trocado na Pérsia, né? Que significa estrela. Esther significa estrela. Exteriormente, muitas mulheres poderiam competir com aquela mulher naquela época, né? Era ali uma competição. Mas, interiormente, não. Porque a essência de Esther estava nela e não podia ser tirada, estava dentro dela, né? A essência de Esther emanava o brilho de Deus, que resplandecia sobre a sua aparência. Quando você tem o brilho de Deus resplandece sobre a sua aparência. As pessoas, mesmo você não sendo bonita, eu falo bonita fisicamente, porque as pessoas para o mundo, existe uma estrutura, né, para beleza. O mundo criou uma estrutura da beleza, né? Lábios grandes, peito grande, bunda grande, perna grossa, malhada. Então o mundo criou isso, esse estereotipo, né? Melhor dizendo aqui, para que fosse bonita. Claro, é bonito. Também é bom, faz bem pro ego da mulher. Vestir uma roupa que não tenha barriga, ou glória. Então essas coisas faz bem. E acaba que o mundo cria esse estereotipo. Mas nem todo mundo aqui tem esse estereotipo, né? E a essência de Esther estava dentro dela e emanava sobre a sua aparência. Então, onde ela chegava, ela chamava atenção. Então, mesmo sendo, eu imagino Esther, gente, conjecturando aqui, ela sendo uma filha, né? Uma filha de um cara um comerciante tão, assim, eu falo não pobre, mas sem a condição de uma rainha, né? Mas ela tinha a sua beleza externa, que chamava atenção, mas a sua beleza interna chamava mais atenção ainda. Olha que coisa linda, né? Tem pessoas que, por onde ela passa, as pessoas, nossa, fulano parece ser rico, nossa, fulano parece... Não é a essência da pessoa, gente. É a essência, né? Então, assim, Deus tem Deus cria, né? A rainha, nós não sabemos o motivo que levou Vasti a não entender o convite do rei, mas a sua insubordinação, né? Ela culminou ali um infortúnio de fazer com que o rei criasse, né? Deus já tinha um projeto, né? Não somente contra o rei, né? A rainha Vasti pecou, mas também contra todos os príncipes e povos. Deus, ele tem uma forma de fazer as coisas que a gente não entende, né? Eu recentemente, conversando com uma amiga que perdeu o esposo, foram anos de casamento. Ela é psicóloga, ele pastor, né? Ela pastora também de uma igreja imensa aqui em Brasília, em Goiânia. E conversamos por horas. E ela falou para mim, Gê, até hoje eu não entendo, foram anos de casamento. Deus recolheu meu esposo. Bendito seja o Senhor, né? Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o Senhor. Então, Deus tem as suas formas de trabalhar em nós. De trabalhar, porque Deus conhece. Amados, quando Deus fala que tudo coopera para o nosso bem, é para cooperar. Não é para te danificar. Mas é para você saber e criar experiência com tudo isso. Deus não deseja mal de ninguém. Deus nos fez para ser feliz. Mas a gente cria, a gente já tem aquela, né? A gente já carrega aquele velho eu já lá não sei da onde, que a gente cria aquilo de não vai dar certo, não é isso, de não ser uma pessoa positiva, para as coisas não fluírem em nós, para nós, né? Eu vou conseguir. Sabe aquela fé instantânea, que ela é injetável, aí de repente você já não tem mais força para nada. Nós não podemos ser assim.
Nós não podemos ser. Claro que todo mundo tem o seu tempo de força e também de fraqueza. Mas Deus fala que... Mas se Deus fala na sua palavra que na hora que nós achamos que somos fracos é que somos fortes, o que eu posso ir contra essa palavra, né? Se eu tô forte, eu tô fraca fisicamente, mas eu tô forte em oração, eu estou o quê? Eu estou sendo fortalecida em Deus. Mas eu não estou entendendo o que Deus está fazendo. Então, queridos, para quebrar a maldição de Quis, eu preciso entender o meu chamado. Eu preciso entender o que Deus tem para minha vida. Não adianta eu estar com um pé lá e outro cá. Não vai resolver. A rebeldia é pior do que pecado de feitiçaria. Se você está sendo rebelde com Deus, você está sendo pior do que uma feiticeira. Você está sendo pior do que um bruxo. Você está sendo pior porque você não está respeitando a Deus. Ter temor a Deus não é ter medo de Deus. É você respeitar a Deus. O temor é respeito a Deus. Você não está respeitando a Deus. Não adianta... Gente, eu fiz muito isso. Não adianta eu ir para a igreja e no outro dia eu estar vendo vídeo de... Não adianta, gente. Deus quer que você faça o que tem que ser feito. Muitas vezes os projetos de Deus não andam na nossa vida porque a gente não dá lugar para aquilo que Deus tem para nós. Deus não te chamou para ser qualquer uma. Deus te chamou para ser Radassa, Esther, rainha. Deus te chamou para ser rainha. Mas você teima muitas vezes em ficar mendigando o amor de quem não te merece. Você teima muitas vezes em continuar na mesma vida e não tomar uma posição naquilo que Deus quer que você tome. Gente, eu tenho que falar aquilo que Deus quer que eu fale. Senão eu vou ser cobrada. Espírito Santo de Deus, me ilumina ainda mais, porque muita gente aqui vai ficar chateada, mas eu tenho que falar. Deus não quer que você continue no relacionamento preso se aquele relacionamento não está te fazendo bem. Não adianta eu viver por momentos. Deus não tem momentos para mim nem para você. Deus tem uma eternidade na glória. Deus não nos fez para ser infeliz. Deus não nos criou para ser infeliz. O diabo criou na tua mente, no teu coração, por você não realizar o teu sonho ou não estar feliz com você mesma, você criar essa fonte diabólica de não querer estar bem com você mesmo, né? Tenha consciência do seu chamado. O seu chamado é maior que a tua própria vida. Mordecai tomou, amados, ele tomou para ele aquilo ali, ele falou assim, eu preciso quebrar isso. E quem ele guardava? Esther. Esther foi guardada, né? Para quebrar tudo isso. Então a gente vê aí uma quebra de maldição muito forte. Amados, quando o rei ele casou com Esther, né? Lá no capítulo 2, eu creio que muitas coisas ali ocorreram. Além do decreto real, das coisas, quem lê o livro de Esther sabe, são pouquíssimos capítulos que a gente tem, mas a gente acaba entendendo que do 1 até o 10 capítulo, a gente acaba entendendo o quê? Que a mesma forca que tentam fazer para você hoje é a mesma forca que vão morrer. Mas se você se você permanecer fiel e obedecer a Deus. A obediência, ela é algo que nasce e que Deus planta dentro de você. Deus não tem qualquer coisa para nós, gente. Deus tem algo especial. Algo do céu mesmo. E quando Deus ele cria estrutura para você. Se Deus deu o caminho para você ir, vá. Mas saiba de uma coisa. A sabedoria, ela é para todos. Ela não é só para uma pessoa, né? Saiba orar, saiba o que pedir, saiba como andar, saiba como liderar. Saiba como fazer as coisas que tem que ser feito. Deus, ele tem o momento certo. Ele tem o momento certo de fazer. Sabe, como eu estava falando para vocês, eu estava vivendo um momento assim de estresse tão forte,
que eu cheguei ao ponto de chegar assim, falar assim, não, eu vou sair desse ambiente. E cheguei até a falar com o filho do meu chefe. E Deus falou pra mim, sabe o quê? Ei, cala tua boca. Tu não sabe o que tu diz. Tu não sabe o que tu fala. Porque aqui dentro eu te coloquei. Quem vai tirar daqui? Tu sou eu, não é o homem. Não é tu que comanda a tua história, sou eu. Aleluia, glória a Deus. Amém. Eu com lágrima no olho, né? Ouvi a Deus, baixei a cabeça, sentei. Falei, glória a Deus, Jesus. É isso mesmo, né? De madrugada, eu vi só aquela nuvem entrando assim, do meu quarto, e aquele homem alto falando comigo. Eu digo, glória a Deus. Amém, Senhor. Não tome decisões. Deus está falando aqui também, como ele falou comigo nessa madrugada, ele está falando para você. Não tome decisões que você não possa arcar com as consequências. Existem decisões que atrapalham o trabalhar do Senhor, né? Deus, ele sabe, ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe, Deus avisa, amigos, Deus avisa a hora certa. Eu trabalhei em um órgão público por anos. Tem pessoas aqui que me conhecem quando eu trabalhei. Eu trabalhei com pessoas que estão aqui no grupo. Anos e anos e anos. Estão aqui comigo. Tem pessoas aqui que eu trabalho também. E, gente, eu não sou uma pastora. Não, eu sou uma pessoa normal, natural. Como qualquer outra pessoa, né? Mas eu tenho a minha essência, eu tenho o meu jeito de ser, assim como você também tem, né? Então, o que Deus está falando para mim e para você hoje é que os planos dele não são frustrados. O que Deus tem para mim, para a sua vida, o que Deus tem para você é para você, o que Deus tem para mim é para mim. Deus une pessoas para orar. Deus não une pessoas para fofocar. Deus une pessoas para estabelecer propósitos e alianças e não para desfazer e nem para desunião. Jamais. Deus cria propósitos para as pessoas serem felizes e não para as pessoas se entristecerem e nem ser criado frustrações. Então eu aprendi muito isso durante essa semana passada. Deus assim, ele é muito fiel. As pessoas que Deus coloca assim ao meu redor, convivo, são pessoas que eu assim, agradeço a Deus, né? Todos nós temos defeitos como qualquer pessoa, mas a gente aprende a ter amor. O amor é algo que é inexplicável. E não é todo mundo que te ama da forma que você ama, né? É impressionante isso. Eu falo isso do meu vizinho, eu falo isso do meu trabalho, eu falo isso da rua que eu moro, eu falo isso da minha igreja, eu falo isso em geral. Vocês sabem por quê? Porque o amor de Deus é infinito e o amor humano, ele é falho. Deixe isso bem claro na tua mente, para que você não venha idolatrar o seu pastor, para que você não venha idolatrar a sua pastora, para que você não venha idolatrar as pessoas que você admira, mas para que você venha idolatrar somente aquele que te colocou no mundo, para que você venha aprender com ele. A Bíblia, ela tem muito a nos ensinar. Sabe, amados, existem fases da nossa vida que a gente precisa quebrar, né? A gente precisa quebrar sementes de joio que foram lançadas durante anos e ali permanece até hoje na nossa vida. A nossa estrada, existem decisões que só nós podemos tomar. Ninguém pode tomar a decisão por mim nem por você. A salvação é individual. Não é quando Jesus voltar, eu pegar na barra da saia da minha irmã, ou do meu tio, enfim. Não adianta, gente. Jesus, cada um vai dar conta de si. Cada um vai dar conta de si. Deus não vai existir a amiguinha, a coleguinha que vai falar, não vai existir mais isso. Não vai existir mais sua pastora que vai estar falando para você, vai estar te ensinando, não vai existir. Vai existir uma época em nossas vidas, nesses próximos anos, que a gente não vai ter mais amigos. Eu tenho amigos, eu posso dizer que eu tenho, glória a Deus por isso.
a maioria, uma grande parte, estão muito distantes, né? Fisicamente, mas espiritualmente estão muito próximos. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Existem momentos da nossa vida com Deus que é só nós e Deus. Não adianta eu partilhar a minha vida com o meu amigo, com o meu melhor amigo, se o projeto que Deus tem é para mim. Existem fases da nossa vida que parece que são intermináveis. Mas Deus está mandando dizer aqui que acabou essa fase. Essa fase acabou. Essa fase de miséria, essa fase de humilhação, essa fase que você está passando, que é um tempo que você parece que não está passando mais. Irmãos, Esther, ela era filha, vamos dizer que ela era filha de Mardoqueu. Ela não era, ela foi criada por ele, certo? Mas eu estou conjecturando a situação. Olha só. Essa menina, por ela não ter pai e nem mãe, ser criada por um tio, primo, né? Imagina a situação que essa moça passou para chegar até a estatura de moça. Ela foi muito feliz, mas ela também teve os seus momentos. Por ser julgada, ei, tu não tem pai nem mãe. E naquela época, amados, até se a mulher menstruava, ela era considerada como impura. Imagina, né? Até às vezes, eu quando era mais rebelde com Deus, eu falava assim, Deus, o senhor não gosta de mulher. O senhor... Eu falava isso, gente. Porque o senhor só beneficia homens na tua palavra. Até quando eu cheguei em Débora. Quando eu cheguei em Débora, o Senhor mudou totalmente o meu raciocínio. O amor de Deus é para todos. Mas nem todo mundo está disposto para receber esse amor. Nem todo mundo abre o coração. As pessoas dizem que amam, mas estão vazias. As pessoas dizem que gostam, mas continuam a não estarem confortáveis com o que elas dizem que gostam. As pessoas dizem que fazem, mas no momento de fazer, elas se acovardam. As pessoas, elas são muito intensas, mas no momento de serem intensas com Deus, não são. Então, Deus tem hoje uma palavra aqui para mim e para você de ensino, de aprendizagem, para que a gente possa quebrar essa maldição de quis, né? Isso são tudo coisas hereditárias que nós precisamos quebrar na nossa vida. Aqui tem pessoas que sofrem muito relacionamento sentimental. A área sentimental hoje é uma das áreas mais atingidas. Por que a área sentimental? Porque ela atinge o emocional, ela atinge também o quê? A área financeira. Ela atinge o quê? Ela atinge todo o corpo. A nossa saúde mental. A estrutura familiar hoje, ela tem sido muito atingida. Que também se reflete em quê? Na área sentimental. Então, o que eu quero dizer para você hoje? Faça suas escolhas certas. Tome as suas decisões diante daquilo que Deus tem para você. Né? É muito interessante eu falar isso com vocês, porque há um momento de chorar e há um momento de se alegrar. Há um momento de sorrir e também há um momento de chorar. Então, o que Deus tem aqui para mim e para você são palavras de aprendizagem para que eu e você possamos nos levantar, orar e sermos abençoados por Ele. Amém? Um beijo no seu coração. Tenha, assim, um feriado no Brasil maravilhoso. Depois dessa palavra imensa, né, gente? Mas é uma palavra de aprendizagem. Aqui nós estamos tendo uma palestra. É uma palestrinha conforme aquilo que Deus colocou nas nossas vidas. Amados, hoje eu vou estar soltando aqui o nosso clamor mais cedo. Amém? Porque eu tenho outras coisinhas para fazer, eu tenho outras pessoas para atender. Hoje minha agenda está um pouquinho lotada, bem cheia. E creio que o Senhor, ele sabe como nos orientar perfeitamente. E quando você tiver dúvida, peça ao Espírito Santo, vai na palavra, peça ao Senhor, peça discernimento. Antes de julgar o seu colega, o seu irmão, leia a palavra, peça ao Espírito Santo para colocar as palavras certas na sua boca. Às vezes, Deus, ele nos dá a oportunidade
da gente entender melhor o outro lado da pessoa. Às vezes, por nós não entendermos o outro lado da pessoa, a gente acaba se entristecendo, mas não é. É porque a gente não entendeu a descendência que está lá atrás daquela pessoa. A gente não entendeu o que está por trás, né? E eu não falo para vocês que é o diabo, não. Sim, foi implantado por ele as sementes, né? Para que foram o quê? Dali aquelas sementes foram passadas para outras e outras e outras e outras descendências. Mas Deus, ele é fiel para quebrar tudo isso. Amém? Um beijo no coração de vocês. Um bom feriado. Fiquem com o Papai do Céu.